coração fica um pouco sensível, né? E a paz do Senhor aos nossos irmãos que também estão nos acompanhando nas redes sociais. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já vi aqui que tem uma mãe coruja aqui e um pai coruja aqui acompanhando o culto, né? Por que será, né? Será que é porque o filho está dirigindo o culto hoje, né? Aleluia. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão lá em São Paulo. Eu queria convidar você, por favor, à leitura bíblica desta manhã, que está no livro de Josué, no capítulo 1. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, eu preguei na sexta-feira, do versículo 1 ao 9, do livro de Josué. Louvado seja Deus. E foi muito bom, porque foi um bálsamo ao nosso coração. Capítulo 1 do livro de Josué, do versículo 1 ao versículo de número 2. Estão me acompanhando? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mais uma vez o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, queridos? Você pode repetir comigo só a parte em que diz: levanta-te, pois, agora? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Levanta-te, pois, agora. Aleluia. Esse é o tema da pregação nesta manhã, queridos. Mas antes disso, eu preciso fazer uma introdução para que a gente conheça um pouquinho sobre o livro de Josué. Na sexta-feira estive pregando sobre esse capítulo e falei do que aconteceu antes com Josué. Falamos sobre o livro de Números, onde o próprio Moisés tem a instrução de Deus para chamar a Josué e impor as mãos sobre ele, e aí então delegar a sua sucessão, né? Porque já estava próximo da morte. O livro de Josué, queridos, ele pode ser dividido pelo menos em 3 sessões, mas embora seja dividido em 3 sessões, nós temos pelo menos 7 assuntos que são assuntos concernentes e importantes para este livro. Claro que eu não vou pregar sobre os 7, mas vou pregar somente um desses tópicos para poder entrar nesta mensagem. Mas é muito bom nós fazermos menção acerca dos assuntos. O primeiro assunto deste livro, querido, é que o livro de Josué é o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a descrever a história de Israel como uma nação palestina. O segundo assunto importante é que o livro registra vários milagres, é claro que alguns conhecidos por nós, como no capítulo 6, acerca da queda das muralhas de Jericó, e também no capítulo 10, que fala sobre a batalha de Gibeão, quando Josué faz a oração e acontece ali o prolongamento das horas na luz do dia. O terceiro assunto também faz menção sobre a descrição do conceito da Guerra Santa, ao qual, como uma missão específica, prescrita por Deus, incluída no contexto mais amplo da história da salvação. O quarto assunto ressalta aqui as verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo, que vai também relatar
acerca da fidelidade de Deus, da santidade de Deus e da salvação de Deus. O quinto assunto importante deste livro é a forma com que ele mantém viva a memória dos atos redentores de Deus, e com um objetivo de fazer com que o legado seja perpétuo dentro da geração, porque eles faziam menção acerca disso e era marcante com seus filhos acerca do que Deus fez, dos atos redentores de Deus, e assim perpetuava, e de geração a geração eles passavam a palavra de Deus. O sexto relata a transgressão de Acã, que está no capítulo 7, muito conhecido devido à desobediência de Acã e a consequência acerca do ato de Acã, e isso traz consigo também admoestações, advertências, castigos, que ali também nos ensinam e enfatiza a importância do temor ao Senhor no coração do seu povo. Mas nesta manhã eu não vou falar só sobre esses temas específicos, de forma profunda, porque não vai dar tempo, queridos, porém vou falar de um somente que vai ser importante para nós, para que o Senhor quer revelar nesta manhã acerca desse assunto, que é o sétimo assunto, que fala sobre a vida de Josué, um homem escolhido por Deus, que tem uma missão. Olha para o teu irmão aí que está do teu lado e diga assim: você tem uma missão? É claro que você tem uma missão. É importante entender isso, que você foi escolhido por Deus. Mas o que me chama a atenção é o que Deus fala com Josué. A gente sabe muito bem que depois de tudo que aconteceu com Josué, e devido a ser escolhido por Deus agora, e perante de uma situação tão difícil como é a morte de Moisés, o qual o próprio Deus descreve a ele, falando acerca desta morte, agora no versículo 2, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. E ele usa uma palavra muito forte para Josué. O que ele diz? Levanta-te, pois, agora. É interessante porque aqui o próprio Deus usa na parte levante-se, em questão de um imperativo e o modo verbal pelo qual expressa uma ordem. Deus dá uma ordem a Josué aqui: levanta-te. E quando se refere agora, está falando do presente, do indicativo a uma ação imediata. Deus fala: levanta-te, é uma ordem. Mas quando? Pois agora, é imediato. Nós vemos aqui, queridos, a ordem de Deus que indica o tempo que ele precisa se levantar. É agora. Há uma situação que está acontecendo. Moisés morreu. E agora o sucessor é levantado, porque já havia sido ali consagrado a Deus pela imposição de mãos de Moisés, segundo a ordem de Deus. E a Bíblia vai dizer que Josué é cheio do Espírito de Deus. Enquanto isso, querido, nós entendemos que a essa ordem, eu vejo que dentro do capítulo 1 de Josué, existem muitas coisas ao qual Deus fala com ele, a respeito do que ele precisa fazer. E por isso, quando Deus dá ordem dizendo levanta-te agora, indicando o tempo, levanta-te agora, em questão de muitas coisas que Deus está revelando a Josué. É claro que ele já havia sido instruído por Moisés, mas agora Deus começa a detalhar a ele coisas interessantes. Porque quando Deus chama ele, Deus fala para ele: levanta-te, pois agora. Mas para quê? Eu vejo que dentro do texto Deus, ele fala isso para Josué, dizendo: levanta-te, pois agora, para uma missão. Levanta-te, pois agora,
para um compromisso. Levanta-te, pois, agora para uma promessa. Levanta-te, pois, agora para uma conquista. São esses 3 tópicos, ou esses 4 tópicos, querido, que eu vejo, e existem muito mais, que não vai dar tempo de pregar, mas eu quero me manter simplesmente só nesse primeiro que diz: levanta-te, pois, agora para uma missão. E aí, quando você olha para o texto aqui, queridos, você vai ver aonde é que ele precisa se levantar, dentro desse primeiro tópico. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora para quê? Para passar este Jordão, tu e todo este povo. Preste atenção que parece ser algo muito simples, passar o Jordão. Talvez Josué recebeu esta palavra e também o que o Senhor estava fazendo, encorajando a Josué, porque você vai ver no versículo 7 ele dizendo assim: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus está encorajando a Josué. Deus está falando para ele: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu sou contigo. Dentro de uma situação difícil para ele, depois de ter convivido tanto tempo com Moisés e servido Moisés, conforme o texto, ele era servo de Moisés, mas agora Moisés é morto. E o que eu vejo dentro desse texto, que ele precisa se levantar, querido, para passar o Jordão, amados, não somente ele, mas a responsabilidade de passar um povo. E aí eu penso: esta missão é fácil. Parece até que é fácil quando nós ouvimos. Parece até que é fácil, querido, quando Deus dá uma palavra para nós. Mas na prática, aí nós vamos ver o desafio que é ter uma missão nas nossas mãos. Você já percebeu que com a missão vem um desafio? E qual o desafio? É interessante porque você vai para o capítulo 3, você vai entender qual é o desafio de Josué agora. Quando ele recebe esta missão de passar o povo pelo Jordão, no capítulo 3 vai fazer menção do desafio que ele tem. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 14 e 15, vai nos descrever no capítulo 3 de Josué, que não era qualquer tempo que ele vai passar ali o Jordão. Era tempo de colheita, era tempo de cega. E a Bíblia vai dizer, querido, que neste tempo o Jordão estava transbordando as suas ribanceiras. Estava transbordando. Havia um desafio. O texto vai dizer o seguinte: que era o tempo de colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. E foi nessa ocasião que eles tinham que passar. E que desafio é este, queridos? Sabe por quê, amados? Porque você está diante de um povo, queridos, que ali tinha um líder chamado Moisés. E quem era Josué? Era servo de Moisés. Josué era aquele menino que servia a Moisés em tudo que precisasse. E agora Moisés é morto. O povo está olhando para a morte de Moisés, que agora é levantado Josué, um jovem, um moço, querido, para poder fazer esta obra, para fazer este povo passar pelo Jordão. E há um grande desafio diante desta missão, porque o Jordão está transbordando. Algo precisa acontecer. Mas é interessante que junto com esta missão há um desafio, e junto com este desafio há uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, porque você recebeu o projeto de Deus. Deus pôs uma missão sobre as tuas mãos, e você tem uma responsabilidade, não só por você, mas por pessoas que estão na tua casa, por pessoas que estão do teu lado, por pessoas que você conhece. Diante desta pandemia, você tem uma missão, querido,
Deus pôs um projeto sobre as tuas mãos, te escolheu para esta missão, querido, e a responsabilidade é tua, a missão é tua, foi Deus que colocou nas tuas mãos, e a responsabilidade é muito grande, e você olha para esse desafio e diz: eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso, e Deus tem uma palavra sobre o teu coração para isso, querido. Deus te capacita para isso, para esta situação, para esta missão, porque Ele tem algo contigo, Ele te escolheu, e pôs esta missão nas tuas mãos. Há um desafio, mas o Senhor tem um projeto. Deus tem um projeto. Não era de qualquer maneira, não era qualquer situação, havia uma responsabilidade. Passar o povo pelo Jordão diante de um Jordão que está transbordando. Além do desafio que ele tinha, queridos, é interessante porque quando ele recebe esse desafio, ele recebe essa palavra, queridos, eu acredito que o coração dele começa a se aquietar diante daquela situação, enquanto nós olhamos para esse texto e sabemos que ele entende a importância da missão que ele tem, ele entende, Josué entende, queridos, a importância desta missão, a responsabilidade que ele tem de passar o povo pelo Jordão. E é interessante quando nós entendemos a importância da missão que nós temos, querido, mediante a qualquer desafio, nós sabemos que Deus, Ele vai honrar a nossa vida, diante desta missão. Sabe o que acontece com ele, querido? Ainda no capítulo 3, do verso de número 7, queridos, Deus, Ele confirma a missão, Ele confirma a missão na mão de Josué, Ele confirma a missão que foi colocado na tua mão. Enquanto o Senhor põe uma palavra sobre o coração de Josué no capítulo 3 do verso 7, porque ele recebeu esta missão, e esta missão tem o desafio de fazer passar ele e o povo, queridos, há uma responsabilidade, e talvez você pense: não, eu não tenho capacidade, mas sabe o que Deus faz, querido? Ele lança uma palavra tão poderosa sobre a vida de Josué, que muda completamente o coração dele. Deus encoraja Josué, Deus escolheu a Josué e não escolheu em vão. Se você acha que você foi escolhido ou não, Deus escolheu a pessoa errada, não, Deus não erra o alvo, Ele te escolheu e pôs uma missão sobre a tua mão. É responsabilidade, existem desafios, mas saiba que quando você dá importância para a missão que você recebeu, você é honrado por Deus. Porque existem pessoas que não honram a Deus, receberam a missão, receberam um projeto e não faz conforme, não tem importância a missão que Deus colocou na mão. Isso aconteceu com Saul, queridos. Saul estava tudo indo bem, até entender, querido, que na verdade, amados, ele queria fazer do jeito dele, porque até então, queridos, ele estava ali fazendo tudo bem, e de repente ele decide fazer algo por ele mesmo. Por conta do atraso do sacerdote Samuel, ele decide sacrificar. Mas ele já tinha sido reprovado, porque ele foi para a batalha e fez tudo ao contrário da instrução que Deus deu. Ele foi reprovado. Há muitas pessoas que não sabem a importância que tem esta missão e acabam jogando fora o projeto de Deus que está sobre a sua vida e a sua casa. Porque o projeto que Deus deu, o plano que Deus deu é tão importante, querido, que inclui a tua família, que inclui a tua casa. Mas Josué, ele deu importância a isso. Ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu a instrução de Moisés. E quando no versículo 7 do capítulo 3, querido, ele ouve a voz de Deus, quando o Senhor diz assim: o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem.
Porque Josué deu importância à missão que ele tinha. Josué deu ouvidos à palavra de Deus. Ele sabia que existiam desafios durante a missão. Mas agora, queridos, Deus vai honrar a vida dele, porque ele deu importância para a missão que Deus colocou nas mãos dele. Quando você entende essa importância, querido, você não fica batido a despercebido, querido. Não, eu não vou fazer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas Deus tem um projeto e colocou nas tuas mãos. Não faça como Saul, querido, que perdeu tudo, amados, por conta daquilo que ele achava que tinha que fazer do jeito dele. Não. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e se perde a nossa casa por conta dessa situação. Se perde a nossa família, se perde os nossos amigos, perdemos a visão da missão, o projeto que Deus colocou na nossa mão. Não damos importância, não temos temor enquanto estamos levando algo tão precioso. Mas com Josué foi diferente. É interessante porque Deus lança essa palavra sobre o coração de Josué, dizendo: olha, por causa do que eu, o Senhor, vou fazer, o povo vai te reconhecer. Eu vou confirmar esta missão nas tuas mãos. Eu vou honrar a sua vida mediante esta missão que eu coloquei. Parece ser algo tão simples, passar o Jordão, mas não, querido. Existia algo interessante dentro dessa passagem no capítulo 3, querido. Enquanto a missão precisa ser colocada em ação, aqui no capítulo 1 é instrução de Deus, mas no capítulo 3 há uma prática dessa ação. Enquanto, queridos, ali o Senhor fala para Josué dizendo: olha, por causa do que eu vou fazer, você vai ser reconhecido por este povo. Você vai ser honrado. E quando Deus fala isso, Senhor, no nosso coração, é porque, queridos, Ele está confirmando esta missão. Ele quer nos honrar mediante a palavra que Ele lançou, a promessa que Ele lançou sobre a nossa vida, o projeto que Ele tem na nossa vida. Quando agarramos com as nossas duas mãos o projeto que Deus colocou, o que é a salvação do nosso lar, Deus vai fazer. Transformação da minha vida, libertação da minha casa, a libertação que eu preciso, a transformação que eu preciso. Deus tem um projeto comigo a respeito disso. Deus quer me usar para pregar a palavra, para evangelizar. É uma missão, é um projeto que Deus colocou na sua mão, querido. Existem desafios, mas Deus te capacita, Deus te honra. Deus está falando aqui nesta manhã: se Ele colocou nas tuas mãos, querido, Ele vai te honrar, amado, mediante aquilo que Ele vai operar, porque Ele é Deus que opera no meio da missão. Deus não te abandona na missão. Por mais que você se sinta abandonado em questão de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, mediante ao impacto que o mundo tem sofrido diante desta pandemia. Quantas notícias de pessoas que estão morrendo. Quantas notícias de hospitais lotados. Você olha as notícias no Brasil, querido, não tem espaço para as pessoas nos hospitais. Há muita gente morrendo. E aonde está a igreja? Aonde estão servos de Deus que têm uma missão a ser feita? Pastor, eu não vou lá. Interceda. Você é igreja de Cristo. Interceda, ore. Clame a Deus. Não pode entrar no hospital. Fica na frente do hospital. Comece a interceder na frente dos hospitais. Peça a Deus que cure estas pessoas, que acabe logo esta pandemia que tenta destruir vidas. Esses dias eu vi, querido, um post de um jovem na cidade onde eu fui criado, 24 anos de idade, saudável, morreu por causa desse vírus. Quantas vidas estão morrendo, querido, e nós temos uma missão. Como igreja, Deus nos deu uma autoridade, e nós precisamos colocar em prática. Há uma responsabilidade, existem desafios. Muitas vezes você vai ter que largar algo que você está fazendo para poder fazer o que Deus quer. Mas está gostoso aqui, pastor.
Estou confortável. Mas será que nós estamos nos acomodando perante esta situação? Há muitos crentes, queridos, que estão se aproveitando da pandemia, estão se acomodando. O fervor já não existe mais. As pessoas, queridos, estão se esfriando na fé, estão desencorajadas. Olha, a estatística está aumentando no Brasil de pessoas que estão cometendo suicídio. Já existiu um número grande, mas por conta desta pandemia, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, estão amedrontadas. Pessoas que estão vivendo em síndrome do pânico por conta dessa pandemia. E nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que levantar as nossas mãos, interceder por este povo, orar, querido, sem cessar, para que esta pandemia acabe, para que Deus, querido, venha quebrantar os corações, para que as pessoas se voltem para Cristo, para que elas se convertam, querido, evangelizar o mundo. Mas muitas vezes estou preocupado comigo mesmo. Eu fico postando dia e noite nas redes sociais coisa que eu gosto. Pastor, eu vou botar uma receita de bolo, glória a Deus e aleluia. É muito bom, é gostoso comer bolo, querido. Mas você vai edificar uma vida, querido, quando você põe um versículo bíblico, algo para edificar esta vida. Alguém que está precisando, até parente seu que está precisando de uma ligação sua para dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura. Mas cadê a igreja, querido? Aquela igreja corajosa, aquela igreja que marcha na terra, aquela igreja que tem autoridade, aquela igreja que quando levanta a mão e alça a sua voz perante as adversidades, elas começam a cair por terra. Aonde está esta igreja? Levanta-te, pois agora, é imediato a posição que Deus quer de você a respeito desta missão. É imediato. Pastor, eu quero ser honrado. Como que nós queremos ser honrados se nós não honramos a Deus? Como queremos ser exaltados se nós não exaltamos ao Senhor com as nossas atitudes, com a nossa boca? Temos deixado de lado a missão verdadeira da igreja. Tem gente brigando nas redes sociais e preocupado com tanta coisa, querido. Ao invés de fazer alguma coisa para Cristo, estão preocupados com eles mesmos, enquanto vidas estão morrendo. Saiba que uma palavra que você disser pode mudar o coração, a vida de uma pessoa. Quanto nós temos negligenciado o chamado de Deus, a missão que Deus pôs. E como igreja nós temos que nos levantar. E é por isso, querido, que nós estamos falando sobre isso. Levanta-te, pois, agora para uma missão. Existem os desafios, existem, mas quando você dá importância para aquilo que Deus colocou na tua mão, querido, Ele confirma esta missão que Ele deu sobre você. Ele confirma. Por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Será que eles não conheciam o testemunho de Josué? Claro que conhecia. Era um menino cheio do Espírito Santo. Mas, queridos, Deus precisava fazer um milagre para que isso acontecesse, para que eles honrasse, porque foi o que aconteceu. É interessante porque quando nós entendemos essa importância, Deus confirma esta missão que Ele deu. Não somente isso, mas Ele opera milagres dentro da missão. Ele opera milagres dentro da missão. Olha o que diz, querido, no versículo de número 14 ao 17, do capítulo 3 de Josué. Era o tempo de colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, se puseram os pés dentro da água. E ele parou de correr
e ficou amontoado na parte de cima do rio até Adã, da cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca. Os sacerdotes levavam a arca, ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Sabe o que é isso? Além de você dar importância para esta missão, Deus honra você, e ainda no meio desta missão, Ele opera milagres, Ele opera maravilhas. Amados, talvez você ouviu alguém dizendo: eu estou enfermo. Talvez você ouviu alguém dizendo: alguém da minha família está na UTI. Talvez você ouviu alguém dizendo que o fulano tem problema com o alcoolismo. Talvez você esteja vivendo algo e você tem buscado em outras fontes que não pode fazer nada. Eu tinha um problema na coluna, queridos, e era todo dia dor de coluna. Até então que eu comecei a orar a Deus, e Deus curou. Esses dias, querido, eu estava passando a mão aqui na virilha, e de repente eu senti um caroço. Era grande o caroço. Aí de repente eu fui dormir, eu falei assim: Deus pode curar. Quando foi de manhã cedinho, querido, eu dobrei o meu joelho, mas antes disso eu senti como se fosse uma água gelada na minha perna, aqui em cima, e estava bem gelada. Eu dobrei o joelho, continuou aquele sentimento. Eu comecei a orar a Deus. No final da oração, o caroço sumiu. Porque muitas vezes, queridos, nós não oramos quando alguma coisa acontece. Ainda mais quando é saúde, nós vamos para o santo Google, né? Aí lá no santo Google está dizendo assim: o caroço é... Você, não estou dizendo que você não deve, mas você deve procurar a fonte segura. Ore antes, mas vá no médico. Ele vai dar o diagnóstico. Porque tem muita gente, querido, que vai para o Google: não, o caroço está dizendo que o outro arrancou a perna por conta disso. Aí você fica com aquilo na cabeça: eu estou com um negócio e agora eu acho que eu vou morrer. Não é assim. Muitas pessoas pensam isso. Não vai nem no médico, não ora. O vizinho está doente e falou para você que está doente, e ainda não se levantou para interceder, para dizer: Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus pode arrancar do vício. Não. A gente vai para fontes erradas. A gente conversa com um fala: não, isso aí eu já vi o fulano falando que 5 dias você vai morrer. Oh, Jesus. E tem gente que ouve isso, querido, e acata isso no coração e começa a ficar remoendo: eu vou morrer. Amado, não busque isso para a sua vida. Simplesmente deixa Deus operar milagre. Porque dentro da missão, querido, Deus opera milagre. Quantas coisas aconteceram comigo, queridos. Eu lembro quando Deus me enviou para uma missão na Argentina. Queridos, eu passei por uma situação difícil na Argentina. Chegou um momento, queridos, no inverno, amados, que eu não tinha uma coberta. Eu colocava 3 calças, 2 de moletom, e dormia no chão de uma casa de madeira, e ficava ali. E de repente, querido, eu estava com tanta fome, porque não tinha dinheiro para comprar nada. Tinha um pão de 3 dias. Eu comi o pão embolorado. E eu comecei a orar, falar para o Senhor: Senhor, por favor, me ajuda. Fui parar no hospital. Quando eu entrei no hospital, querido, que colocaram soro em mim,
Eu já não tinha mais nada, pulei da cama e fui para a obra, querido, entendendo que Deus opera. Eu saí daquele lugar, quando eu voltei, amados, uma pessoa que eu tinha orado, que era o principal da fronteira, era um homem que mandava na fronteira. Ele falou para alguém lá aonde eu estava. O soldado bateu na porta da minha casa, viu que eu estava dormindo no chão, viu que eu não tinha dinheiro para comer, me convidou para ir para o restaurante, o melhor restaurante que tinha lá, pagou a minha comida. Depois começaram a trazer, queridos, vários colchões, cobertor. E nessa época, bem nessa época, o meu pai e a minha mãe chegou. Imagine se eles tivessem olhado para mim, dormindo no chão com 3 calças, 3 moletom. Porque eles vieram ali para me buscar, eu já estava passando do tempo da missão, queria ficar ali, eu queria ficar plantado, estava acomodado sobre aquela missão, e Deus falando, teu tempo já acabou, está estreitando, e ali Deus operando milagre, Deus me sustentando, usando vidas que eu nem conhecia, queridos, e Ele operando milagres, porque Deus opera maravilhas, Ele é responsável da missão, Ele colocou nas tuas mãos, Ele opera o milagre. Por que você está tão preocupado a respeito desta missão? Por que você se preocupa tanto? O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que tem plano na tua vida, querido, Ele opera milagre dentro da missão. Ah, pastor, eu orar por alguém que está enfermo? Não posso. Interceder por alguém que está na UTI? Não. Como assim? Se o Deus que colocou a missão na tua mão, Ele está te dizendo, levanta-te pois agora. Toma uma posição para viver o extraordinário de Deus dentro da missão que Deus colocou na tua vida. Existem desafios, existem, mas ouça o que Deus está falando. Foi Ele que colocou na tua mão, e Ele se responsabiliza. Pastor, eu estou com um valente dentro de casa. Deixa Deus amarrar o valente. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, porque o meu marido, eu cheguei em casa, ele maltrata de um jeito. Olha aí, crente, dentro da igreja você é uma coisa, e fora da igreja você é outra. Não pode. Deus vai amansar o valente. Deus vai transformar a vida do valente, querido. O valente vai virar um menininho chorando nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele transforma vidas, Ele opera milagres. Por isso, o Deus que colocou a missão sobre a tua mão, Ele honra a sua vida e opera milagres. Seja ousado. Se é para fazer a missão que Deus colocou na tua mão, faça com ousadia, seja corajoso. É por isso que Deus começa a falar com Josué a respeito disso, porque parece que é muito simples, querido, passar este povo ao Jordão. Não, Deus está dando um sinal que Ele realmente está com Josué e com o povo. O povo olha aquilo, queridos, o que acontece, o rio é corrente, está descendo, desemboca no Mar Morto, querido. De repente, enquanto os sacerdotes estão andando com a arca, eles andam, o que acontece? A parte de cima do rio, que está correndo, para, e vem aquele montão de água e fica parado. Do outro lado, até o Mar Morto, querido, ele fica seco. Eu fico imaginando, o povo passa com os pés enxutos, amados, ao seco, ali, vendo aquele milagre que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus não te abandona na missão. Deus opera milagres, Deus transforma vidas, Deus salva almas, Deus continua libertando vidas, querido. Se Deus colocou esta missão, não foi por acaso, é projeto de Deus. Honra a Deus com esta missão que Ele te deu importância devida a esta missão, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Vai haver conversão, vai haver testemunho. Você vai glorificar a Deus através
através desta missão. Não tenha esta missão como um peso. Faça como Paulo. Se alegre mediante a qualquer tribulação e dificuldade, desafio que venha sobre a sua vida, porque você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Honre a Deus por aquilo que Ele entregou na tua mão. Se importe com isso e leve a sério aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Está na hora. Levanta-te, pois agora, imediatamente, levante-se para uma missão que Deus colocou nas tuas mãos. Vamos orar a Deus, queridos. Não dá tempo. Se fosse falar os outros tópicos, levanta-te, pois, agora para um compromisso. Levanta-te, pois, agora para uma promessa. Levanta-te, pois, agora para uma conquista. Mas nesta manhã Deus está te chamando a atenção, dizendo: levanta-te, pois, agora para uma missão que Deus colocou. Você tem que fazer a diferença nesta pandemia. Feche os teus olhos. Prestem atenção no culto. Aleluia, Jesus. Senhor. Parece ser tão simples, Pai, quando o Senhor fala. Mas existem desafios. A responsabilidade que nós temos, ó Pai, leva outras pessoas, Paizinho. Leva a nossa casa. Leva os nossos filhos. Leva o nosso casamento. Os amigos que estão em nossa volta. Leva aqueles, ó Pai, que estão na UTI neste momento. Entubado, Senhor Deus. A política, a economia. E não adianta, Pai, eu dizer que eu não faço parte desta missão, porque, Senhor, o Senhor me chama nesta manhã e diz: levanta-te, pois, agora para esta missão. Há um projeto que foi colocado nas nossas mãos, e a responsabilidade é nossa para orar, para interceder, para pôr as mãos, Senhor meu Deus, sobre situações que estão difíceis, e profetizar vitória em um tempo de caos, em um tempo onde as pessoas estão amedrontadas por este vírus. Porém, nós somos a tua igreja, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. O Senhor deu autoridade, Pai, a nós, e nesta manhã nós nos levantamos como igreja para interceder, ó Deus, não somente por aqueles que estão aqui, que foram escolhidos, ó Pai, que estão se levantando, Senhor, dentro deste tempo para fazer a diferença, mas nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, enquanto estamos alçando a nossa voz a Ti, levanta, Senhor, aqueles que estão na UTI, levanta aqueles que estão nos hospitais, levanta aqueles que estão entubados já mais de um mês, ó Pai. Tu és Deus poderoso, Senhor, que pode realizar o milagre, Pai. Tu não parou, ó Pai, de operar milagres. O Senhor continua operando os teus milagres. Por isso, nesta manhã, a tua igreja está clamando, Pai, Senhor, mediante a este vírus, ó Pai, nós não vamos recuar, ó Deus, em oração. Nós não vamos deixar que a frieza espiritual tome conta do nosso coração, mas nós estamos clamando a este vírus, em nome de Jesus, seja paralisado, em nome de Jesus.
sobre esta nação, sobre ao Brasil, em nome de Jesus. Seja paralisado toda a corrupção, em nome de Jesus. Seja paralisado a ação desse vírus. Pai, levanta aqueles que estão entubados, levanta aqueles que estão, Senhor, na UTI, ó Pai, que venham, Senhor meu Deus, se render aos teus pés, que haja conversão de multidões, ó Pai, se rendendo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Levanta-te, pois agora, levanta-te, pois agora, igreja, marcha nesta terra, porque Deus te escolheu e te deu autoridade